Olá, hoje é dia de responder as perguntas que vocês enviam. Se a sua ainda não foi respondida, espere e ela poderá estar aqui no próximo Claramente. Mas dá uma olhadinha na nossa página da internet para ver se ela já não está respondida. Já que as pessoas enviam dúvidas muito parecidas, perguntas parecidas, pode ser que você encontre o assunto da sua pergunta ali respondida em nome de uma outra pessoa ou até anônimo. Então acesse o nosso site youtube.com/barra Vida e Saúde NT, onde estão os episódios anteriores do Claramente. Você pode enviar sua pergunta pelo nosso WhatsApp DDD 12 982660004 com a hashtag Claramente. Marlene enviou esse comentário. Estou sentindo muita dor no peito, também já tentei suicídio. Pensamentos absurdos ficam rondando a minha mente e, por mais que eu ore, a dor continua. Não sei o que fazer. Muitas pessoas sofrem mentalmente porque permitem que pensamentos ruins permaneçam na mente sem serem resistidos. Para uma pessoa adquirir ou preservar a sua saúde mental, é importante evitar que os pensamentos ruins que vêm à consciência continuem ali sem que sejam combatidos, resistidos e, finalmente, expulsos. Pensamentos normais, saudáveis, não vêm à nossa mente de forma natural. Precisamos nos esforçar para tê-los. Depende só da pessoa resistir aos pensamentos absurdos que surgem na sua mente. Quando eles vierem, você pode dizer para si mesmo assim: eu não vou permitir que esses pensamentos fiquem em minha mente me perturbando. Em seguida, faça o que ajudará a eliminá-los, como orar, se envolver numa tarefa útil que exige um raciocínio, conversar com uma pessoa amiga ou um parente sobre outros assuntos. Muitos sofrem mais por causa da imaginação do que pelo que acontece na sua vida real. Não deixe a sua imaginação correr solta no que ela quiser. Quem manda na sua mente é Deus e você mesmo, você mesma. Você tem a escolha de pensar no que é saudável. Agora, veja se esses pensamentos não estão ligados em lutas que você pode ter em seus relacionamentos e veja o que dá para fazer para resolver, do que depender de você. Faça o seu melhor e Deus fará o restante. Uma pessoa anônima mandou a seguinte pergunta: tenho crise de ansiedade diariamente. Estou com Covid pela segunda vez e tenho medo de morrer com meu filho de 6 anos. O que fazer para tirar esses pensamentos negativos da cabeça e me sentir melhor? Parte da resposta é o que comentei sobre interromper pensamentos trágicos que vêm à sua mente. Outra parte é, ao admitir que sofre de ansiedade diariamente, pense se isso vem de antes de ter Covid a primeira vez. Será que você é ansiosa desde pequena? Tem gente com um tipo de ansiedade chamada ansiedade traço, que significa que é ansiosa talvez desde sempre, e isso pode ser melhorado ao questionar os pensamentos que causam sentimentos de ansiedade, porque muitos deles são imaginários desses pensamentos, né? São fruto de medos excessivos e não de riscos reais. Se você está sob orientação médica para tratar a Covid, se essa doença não se manifesta de forma grave e lembrando que você já teve Covid e sobreviveu, então procure confiar que Deus está ajudando, seu corpo está resistente e a cura chegará. Uma pessoa de nome Danilo disse assim: eu tenho muita dificuldade em fazer amizades e manter as que faço. Gostaria de saber como ter mais sintonia com as pessoas. Danilo, que bom que você reconhece que tem dificuldade nessa área da vida e está aberto para melhorar. Procure pensar se o que faz com que as pessoas se afastem de você é um temperamento seu agressivo, impaciente ou autoritário. Se for isso, realmente é difícil os outros quererem ficar perto de alguém com esse jeito de funcionar. Procure então pedir ajuda a Deus para melhorar.
e se tornar agradável para que isso atraia as pessoas para uma boa amizade com você. Se o que prejudica fazer amizade é por você ter uma característica tímida e mais calada, que não consegue expressar suas ideias se isolando, então Deus pode lhe ajudar a melhorar a sua sociabilização. Seu papel será lutar para estar com as pessoas e tirar o foco de como você se sente, focalizando mais na conversa naquele momento com aquele grupo de pessoas. Uma pessoa muito tímida fica muito focada no sentimento de insegurança que experimenta naquele momento, e a saída é olhar para fora de si, é forçar a mente a se concentrar na tarefa a ser feita, na conversa do grupo e não em si mesmo. Isa mandou a pergunta: como conseguir esquecer o passado? Ele mexe muito com a minha cabeça. A melhor maneira de esquecer o passado, Isa, em primeiro lugar, lembrar dele. Ou seja, pensar no que aconteceu e que machucou, frustrou, expressar a sua zanga ou outro sentimento que foi despertado pelo evento que marcou sua vida. Tentar não pensar no que feriu sem ter passado pelo processo de expressão dos sentimentos ligados aos traumas ocorridos não resolve. Isso não significa que você precisa expressar suas emoções produzidas pelas feridas lá de trás de sua vida de uma forma que agrida os outros. Expresse para Deus em oração, para um amigo ético e maduro, e depois desse desabafo, esqueça o assunto. Se você desabafou o suficiente, então agora é hora de não mais ficar futucando, esse passado, e não é hora de ficar concentrada nele. Aceite o que aconteceu, como eu disse, desabafe e toque a sua vida para frente, se concentrando agora no segmento da construção de sua existência, na força que Deus está disposto a lhe dar. Ana Lúcia enviou a pergunta: tive duas situações muito difíceis que fiquei extremamente nervosa. Após alguns dias, comecei a sentir fortes formigamentos, queimação no peito e sudorese. Esse fardo me deixa cansada mentalmente, psicologicamente e fisicamente. O que eu faço? Ana Lúcia, pode ser que seus sintomas de formigamento, queimação no peito e sudorese tenham relação mesmo com o estresse vivido por você. Esses sintomas são comuns em casos de angústia forte. Como você não deu detalhes, eu fico sem saber o que você fez para lidar com as duas situações difíceis. Você enfrentou, pediu ajuda para resolver, resolveu. Você consegue expressar seus sentimentos com facilidade ou tem tendência para reprimi-los? Se você reprime muito, aprenda a falar do que sente para que as emoções saiam ao invés de serem reprimidas e prejudicarem o funcionamento do seu corpo. Na medida em que você conseguir adequadamente falar do que sente, pedir ajuda e fazer o melhor que puder para resolver os problemas, deixando as consequências nas mãos de Deus, a sua saúde mental não será prejudicada. Uma pessoa sem se identificar disse assim: eu estou me recuperando do vício em drogas, cigarros e álcool. Tenho enfrentado dificuldade para dormir e acredito que seja bipolar e tenha TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Já consegui ficar 2 anos seguidos sem usar nenhum tipo de drogas. Voltei a frequentar os cultos. Às vezes alimento o pensamento destrutivo e caio novamente. O que fazer? Amigo, você tomou uma decisão correta, que é voltar a frequentar a sua comunidade religiosa. Na comunhão com os membros dela é possível adquirir apoio. Mas tente focalizar a sua esperança não nos membros ou na liderança da sua igreja, mas em Jesus Cristo, que é o único que nunca nos frustra. É importante se tratar tanto da dependência química quanto do transtorno obsessivo compulsivo.
Procure no site desse programa os episódios que gravei sobre esses assuntos e assista. No meu site também, doutorcesar.com, você tem ali informações sobre como lidar com a dependência química e o que fazer ao sofrer de toque. Alguns dependentes químicos conseguem se manter sóbrios com o apoio dos narcóticos anônimos e também dos alcoólicos anônimos, que são grupos de ajuda gratuitos existentes numa grande maioria das cidades. Aprofunde seu relacionamento com o Senhor Jesus. Gaste mais tempo em oração sincera e honesta. Medite mais profundamente em textos bíblicos, especialmente aqueles que falam de promessas de ajuda divina. Mas também se esforce para evitar recair nos mesmos erros. Insanidade é repetir os mesmos comportamentos e querer resultados diferentes. Se afaste de tudo que possa induzir você ao consumo de substâncias viciantes, incluindo amizades com dependentes químicos. Se você pensa em ficar perto deles para tentar ajudá-los espiritualmente, talvez seja melhor você ser primeiro fortalecido emocional e espiritualmente para depois ajudar o outro viciado. Claro, isso pode ser feito imediatamente dentro dos grupos de ajuda que eu citei. Outra coisa, observe para tentar descobrir se existem fatores gatilho em seus relacionamentos que disparam o desejo da droga, qualquer droga. Daí se proteja para não cair nesses fatores se prevenindo. Por exemplo, se você já percebeu que quando tem que enfrentar uma pessoa difícil, isso te irrita muito e em seguida dá vontade de usar alguma droga, quando começar o diálogo com essa pessoa, lembre-se disso. Tente se afastar se for possível e, se não for possível, respire fundo, fale com calma, coloque limites com firmeza, mas sem agressividade verbal. Não entre numa discussão acalorada que pode te levar a recair nas drogas. Outra pessoa que também não se identificou disse assim: sinto que sou chamada para a vida matrimonial, mas tenho muita insegurança, medo de mudança e ainda não estou conseguindo atingir meu objetivo porque ainda não me identifico com a pessoa certa. Me sinto estagnada. Olha, não existe garantias na vida conjugal de acerto em tudo. Esposo e esposa são duas pessoas diferentes, com individualidade, temperamento, desejos, sonhos, muitas vezes diferentes um do outro. Por isso, não dá para pensar em encaixar tudo. Não vai encaixar, a menos que um dos dois se anule. O desafio, portanto, é conviver com diferenças que possivelmente nunca serão igualadas na vida conjugal. Não fique preocupada em querer achar a pessoa certa. Lute com você mesmo e com Deus para Ele fazer de você a pessoa certa. Não coloque numa outra pessoa esperança de felicidade, porque isso não é possível de se obter em algum ser humano. Procure alguém que, primeiro de tudo, tenha o temor a Deus, ou seja, reverência, e pratique princípios cristãos. Procure saber sobre isso com pessoas que conhecem aquele indivíduo. Ore bastante pedindo a Deus luz sobre o relacionamento que Ele aprova para você e siga em frente com confiança no que Ele te indicar. Bom, por hoje é isso. Se você ainda não enviou seu comentário ou pergunta, faça isso usando o nosso WhatsApp com o número DDD 12 982660004 com a hashtag Claramente. Espero você aqui no próximo episódio. Obrigada, Dr. César, mais uma vez aqui, sendo tão pontual com suas respostas às nossas dúvidas. Para rever, você sabe, é só acessar o nosso canal no YouTube, que é @Vida e Saúde NT. E agora está na hora do nosso boletim de saúde. Flávia Souza já está aqui. Você está bem, Flávia? Oi, Teru, tô bem. E você? Tudo bem, também ansiosa pelas notícias de hoje. Então vamos lá conferir o que tem essa semana. Tá começando agora, aproveite o nosso boletim de saúde. Olha só, eu começo com essa notícia falando sobre os casos de dengue no Brasil que atingiram nesta semana um patamar histórico.
O Ministério da Saúde registra os casos prováveis de dengue há 24 anos. Em 2010, o Brasil ultrapassou 1 milhão de casos pela primeira vez. 5 anos depois, chegou ao número mais alto até então, com quase 1 milhão e 700 mil casos. E agora, em 2024, com menos de 3 meses, já se tornou o pior ano da série histórica, com 1.889.206 casos de dengue e mais de 560 mortes confirmadas nesta semana. Minas Gerais tem o pior cenário. De cada 3 pessoas aí com dengue no país, uma é de Minas Gerais. A dengue do sorotipo 1 é a mais presente no Brasil, sendo registrada em todos os estados. Na sequência, é observado o sorotipo 2 em 24 estados e no Distrito Federal. Os pesquisadores da Fiocruz alertam para a incidência da doença em pacientes com menos de 14 anos. A letalidade entre crianças pequenas é 5 vezes maior do que entre as que têm de 10 a 14 anos. E os alimentos ultraprocessados, como cereais matinais e refrigerantes, foram associados a 32 efeitos prejudiciais à saúde, de acordo com a maior revisão de estudos sobre o tema realizada até o momento. Acredita-se que 1 em cada 5 mortes se deve a uma má alimentação. E o papel dos alimentos ultraprocessados tem chamado bastante atenção em vários estudos nos últimos anos. Os resultados relacionam o consumo de grandes proporções de ultraprocessados na dieta com consequências negativas para a saúde e morte precoce devido a uma série de condições, incluindo aí doenças cardíacas, diabetes tipo 2, obesidade e problemas até mesmo de saúde mental. As dietas que contêm altas proporções de ultraprocessados são, sem dúvida, prejudiciais à saúde. E o novo estudo respalda a relação deles com uma ampla variedade de doenças. Além do baixo valor nutricional, os ultraprocessados podem ser ricos em gordura, açúcar, sal e pobres em fibras, deficientes também em vitaminas, minerais e antioxidantes essenciais. E para encerrar, a gente traz aqui um estudo que aponta a musculação, que ela é capaz de melhorar os sintomas de depressão e ansiedade em idosos. A prática da musculação pode promover, além do ganho de força e massa muscular, benefícios para a saúde mental da população idosa, principalmente no caso de pessoas que apresentam transtornos de ansiedade e depressão. A musculação é o exercício que atua diretamente no músculo, aumentando o seu volume. Já se sabe que a musculação também gera gasto de calorias e faz o sangue circular de forma mais homogênea por todo o corpo e inclusive também por todo o cérebro. Outro ponto importante é que, se realizada em grupo, a musculação permite ainda maior interação social entre os praticantes. Tal interação é importante para que o grupo tenha uma vida social mais ativa, uma vez que cerca de 16% dos idosos brasileiros dizem sentir solidão, o que pode desencadear sintomas depressivos. Os estudos sugerem que o ideal para o público idoso é praticar musculação 3 vezes por semana, com 3 séries de cada exercício. Outro ponto observado é que o uso de equipamentos de musculação parece ser mais benéfico para a saúde mental, tendo em vista aí que é possível controlar melhor a intensidade e o volume dos exercícios. Então, uma dica para você hoje: invista em musculação aí na sua rotina, combinado? E você, Teru, bora pra musculação junto? Você tá investindo na musculação, né não, Flavinha? Eu tô na musculação, eu tô. E eu quero que você vá junto comigo. Eu sei que você é dos funcionais ali com a Tânia, uns exercícios mais agitados. Vocês querem saber esse rostinho bonito, simpático aqui que vocês amam ver aqui na tela do Vida e Saúde? Pergunta que horas que ela vai pra academia, gente. Ai, gente, é uma luta. Conta. A gente acorda umas 4h10 para estar lá às 5 da manhã. É o horário que tem dado. Você acha que essa menina aqui... A gente tem que correr atrás do prejuízo, né, Teru? Não pode vacilar. Eu treino às 6, já achava que era cedo, agora às 5 vai ter... Mas eu te arrasto junto ainda comigo. Tem gente que treina cedo aí também, ela acorda mais cedo para fazer o momento da meditação dela, para cuidar da casinha dela. Então a Arlete também vai às 5. A Arlete também é a turma das 5, hein? Pros fortes, né? Eu vou, um dia eu vou. Da Mari, Sara, só você da equipe do Vida e Saúde que não tá nesse horário. Vamos junto com a gente, vamos você também que acorda cedo. Eu vou.
Nem que seja na força da responsabilidade, porque eu quero envelhecer como esses também. idosos aí que você falou, Sim. sem depressão e com menos sintomas gerais aí das perdas que a gente vai sofrendo com a idade chegando, Verdade. né? Uhum. E vamos ter receita aqui no Vida e Saúde de hoje. Depois do intervalo, Flávia vai me acompanhar para preparar essas deliciosas trufas saudáveis. Olha isso, Flavinha, tá com vontade? Tô. Sem É, açúcar. Sem açúcar. É depois do intervalo que eu trago aqui no Vida e Saúde para você.